Ex-ministro do GSI Gonçalves Dias deixa PF após depor por mais de 4 horas sobre 8.1. General chegou e saiu do prédio da Polícia Federal em um carro pelo estacionamento, sem falar com a imprensa. Gonçalves Dias deixou o cargo após a CNN revelar imagens exclusivas dele no Palácio do Planalto durante os atos criminosos de 8 de janeiro. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Gonçalves Dias deixou a sede da Polícia Federal, PF, em Brasília, por volta das 13h30 desta sexta-feira, 21. O depoimento durou cerca de 4 horas e meia e ele partiu sem falar com a imprensa. Ele prestou depoimento sobre a atuação do órgão durante os atos criminosos do 8 de janeiro, após a CNN revelar imagens exclusivas de Dias no Palácio do Planalto. O depoimento de Gonçalves Dias acontece por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. O general chegou em um carro pelo estacionamento do prédio cerca de 20 minutos antes do horário do depoimento, previsto para começar às 9 horas. Na decisão divulgada na quinta-feira, 20, Moraes determinou que a PF identifique todos os militares que aparecem nos vídeos e informe se eles já foram ouvidos. Caso não tenham sido ouvidos, os depoimentos devem ser realizados em 48 horas, determinou o ministro. Na data de hoje, a imprensa veiculou gravíssimas imagens que indicam a atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto, inclusive com a ilícita e conivente omissão de diversos agentes do GSI, disse Moraes, em referência ao material divulgado pela CNN na quarta-feira, 19. Na ação, o magistrado também havia solicitado que o ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, identificasse em até 24 horas todos os servidores civis e militares que aparecem nas citadas imagens e quais as providências tomadas. Nesta quinta-feira, Capelli afirmou em suas redes sociais que havia respondido aos questionamentos realizados por Moraes. Vamos acelerar a sindicância em curso no GSI, citou. Veja a linha do tempo dos acontecimentos. Por volta das 9 horas, a CNN divulga imagens que teve acesso com exclusividade do circuito interno de 22 câmeras do Palácio do Planalto no dia dos atos criminosos perto do meio-dia. O GSI diz que condutas de agentes públicos estão sendo apuradas. Oposição aumenta a pressão por CPMI de 8 de janeiro às 13 horas. A Polícia Federal decide antecipar a convocação de Gonçalves Dias sobre o ataque aos 3 poderes esperado para ser ouvido por volta das 14 horas. O então ministro do GSI não comparece ao Congresso para falar. Sobre 8 de janeiro, comissão da Câmara aprova a convocação do então ministro do GSI à tarde. Lula se reúne com o chefe do GSI após imagens divulgadas pela CNN. Gonçalves Dias pede demissão do GSI número 2 de Flávio Dino no Ministério da Justiça. Ricardo Capelli assume interinamente o cargo nesta sexta-feira, 21. Capelli começa a se reunir com os departamentos da pasta nesta sexta-feira, 21. Apesar do feriado em Brasília pelo aniversário da cidade. O objetivo é levantar informações sobre como o GSI funciona e quem são os militares carimbados pelo bolsonarismo, que continuam trabalhando na estrutura, em quem o governo considera que não pode confiar. A decisão final será do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Entre as possibilidades, há desde o fim do GSI a implementação de um modelo misto de gestão, com a participação de civis e militares. CNN repudia insinuações sobre reportagem e libera a íntegra de conteúdo. A CNN repudiou as insinuações do ex-ministro Gonçalves Dias sobre a reportagem que o levou à saída do Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Diante das declarações do general, a CNN informa que a íntegra das imagens que envolvem o ex-ministro e os criminosos que invadiram o Palácio do Planalto está disponível em todas as suas plataformas. Assista abaixo. Assista abaixo. Vídeo 1. Vídeo 2. Vídeo 3. Vocês fizeram jornalismo, diz Padilha à CNN sobre imagens exclusivas. Em entrevista à CNN na tarde desta quinta-feira, 20, o ministro de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, avaliou que a CNN fez jornalismo ao divulgar as imagens do circuito interno de 22 câmeras do Palácio do Planalto no dia dos atos criminosos, em 8 de janeiro. As imagens exclusivas mostram o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Gonçalves Dias no Palácio do Planalto durante os atos do 8 de janeiro. Ele pediu demissão na quarta-feira, 19, após a repercussão. O que vocês e CNN fizeram foi jornalismo. Receberam um conjunto de imagens de alguma forma e fizeram aquilo que o jornalismo tem que fazer: colocar a público.
A mídia e o jornalismo têm a função de trazer isso a público, disse o ministro. Padilha ressaltou que caberá às instituições apurar a responsabilidade das pessoas que aparecem nas imagens que foram divulgadas. As instituições têm o papel de avaliar as imagens, a responsabilidade e punições de cada um, que deve ser feito de forma correta pela Polícia Federal e pelo Judiciário, afirmou. O ministro avalia que há a tentativa de construir uma teoria conspiratória, que culpe os três poderes e a democracia pela invasão e depredação que ocorreu em Brasília no início do ano, e que a CPMI dos atos de 8 de janeiro irá colocar uma pá de cal em quem pensa isso. A discussão política que existe de setores com um certo terraplanismo, que querem construir uma teoria conspiratória de que a vítima, que foi o Congresso, o STF, o Poder Executivo e a democracia, têm responsabilidade sobre os atos terroristas, afirmou o ministro à CNN. De acordo com Padilha, o objetivo é que o governo participe da comissão. Vamos fazer parte da CPMI, e na minha opinião, ela vai ser a pá de cal de que a vítima, que é a democracia, foi responsável pelos atos terroristas do 8 de janeiro, disse. Publicado por Léo Lopes, com informações de Eli Jonas Maia.